Boa noite, pessoal. Sou a professora Vanessa. Na nossa aula da semana, nós vamos ver hoje sobre o sistema esquelético, também sobre o sistema muscular. Então, nós vamos ver a função básica, as partes anatômicas, parte fisiológica do sistema esquelético e também do sistema muscular. Vamos ver qual que é a função básica aí dos dois sistemas no nosso organismo e como eles trabalham em conjunto. Então, vamos lá. Então, o sistema esquelético. O sistema esquelético, qual que é a função básica dele no nosso corpo? Então, o sistema esquelético ele é formado aí por um conjunto de ossos, né, que vão dar essa sustentação no nosso corpo e que vão ser responsáveis aí pelo movimento, responsável aí por dar forma ao nosso corpo, responsável pela sustentação do corpo humano, proteção dos órgãos vitais, principalmente os órgãos que estão aí, né, escondidinho aí na parte interna, né, como o coração, né, as vísceras. Então, eles acabam protegendo, né, a caixa torácica é um exemplo clássico aí, que ela vai proteger os órgãos que estão dentro dela. Então, um dos órgãos que estão dentro da caixa torácica vai ser aí o coração, os pulmões. Então, ela vai proteger os órgãos vitais. Então, eles protegem aí para esses órgãos vitais não estarem aí de uma maneira muito exposto e que podem, muitas vezes, vir a ter algum problema devido a essa exposição aí sem ter uma proteção primária. Produção de células sanguíneas. Na produção de células sanguíneas, quem que vai ser responsável aí por produzir células sanguíneas? Vai ser daí a parte da medula óssea. A medula óssea que vai ser responsável por produzir células sanguíneas no nosso organismo. Então, ela que vai fazer essa parte aí de produção de células do nosso corpo. Então, ela é fundamental aí no corpo do ser humano. Reserva de cálcio e armazenamento de sais minerais. Então, os ossos, né, além de todas essas funções que eu detalhei para vocês, eles também são responsáveis pela reserva de cálcio e armazenamento de minerais. Então, todo cálcio, todo mineral que nós ingerimos, né, ou através da alimentação ou suplementos, eles vão ser armazenados ali, principalmente nos ossos. Então, por isso que muitas vezes são o componente, né, principalmente dos ossos, que vão ser responsáveis aí por dar essa resistência aí ao osso humano. Então, aqui na figura ao lado, a gente vê a cartilagem, né, que são os componentes aí do osso. Então, vai ter a cartilagem, a parte superior ali, que é a seção transversal do osso do braço, osso esponjoso, osso compacto, medula amarela, que substitui a vermelha em alguns ossos de adulto. Aqui é capilar, porque também tem irrigação, né, nos ossos, e o húmero do braço. Então, esse aí a gente vê um dos componentes aí do osso humano. O osso humano, ele consegue ser resistente, ter essa forma rígida devido a essa calcificação que tem nele, né, que é devido ao armazenamento desse cálcio e minerais que nós ingerimos aí durante a dieta alimentar ou muitas vezes suplementos alimentares, né, com medicações, etc. Então, agora nós vamos começar a ver alguns tipos de ossos, né? E onde a gente encontramos, onde eles estão localizados. Então, ossos longos, né? Nós vamos ver a classificação deles. Os ossos longos, normalmente eles vão possuir as suas extremidades, né? Nas suas cavidades, duas extremidades. Então, ele vai ter o comprimento maior do que a largura, então eles são normalmente finos, né? Não são muito espessos. Então, eles são maiores e são menos espessos e não são muito largos. Então, eles são mais compridos, né? Um exemplo clássico que a gente vai ter aí de ossos longos vai ser o fêmur e a tíbia, que são aí os ossos, o fêmur, o osso da coxa, e a tíbia, que daí vai ser o osso da canela. Ossos curtos. Os ossos curtos, normalmente, eles já vão ser diferentes dos ossos longos, que a gente viu no exemplo anterior, relacionados aos que eles são mais compridos
e não são muito espessos e nem muito achatados, né? Então, eles têm a sua espessura e largura, daí no caso, menor do que o seu comprimento. Já nos ossos curtos, a gente vai ter 3 dimensões. Então, vão ser comprimento, largura e espessura, que vão ser normalmente equivalentes, então são muito parecidos. Então, quais que vão ser os exemplos dos ossos curtos? O carpo, tarso e calcâneo. Então, normalmente, esses daí vão ser ossos, né, de algumas articulações, né? O carpo, tarso e calcâneo, o calcâneo é onde que a gente encontra? No nosso calcanhar. O carpo e o tarso são ossos aí que a gente vamos encontrar nas mãos. Os outros tipos de ossos sesmaioides. Esses ossos sesmaioides, eles normalmente vão estar desenvolvidos no interior dos tendões. Então, onde nós conseguimos ter tendões, onde que tem alguma articulação que contenha tendões? Então, na patela. Onde que a patela é popularmente conhecido como a rótula do joelho, né? Então, lá naquela rótula, lá na patela, é onde a gente vai encontrar esses ossos sesmaioides, né? Que é esse aspecto aí mais onde estão desenvolvidos no interior dos tendões. Ossos laminares. Os ossos laminares, normalmente, eles vão ter aí o seu comprimento e largura maior do que a espessura. Ou seja, eles vão ser não tão espesso, por isso que já tem esse nome, né? Laminares, parece lâminas. E eles, na realidade, têm um comprimento e a largura maior do que a sua espessura. Então, eles são mais fininhos e são mais de uma maneira onde o comprimento e a largura não são equivalentes, porém conseguem ser maior do que a sua espessura, por ser normalmente finos. Então, exemplos de ossos daí, no caso laminares, vai ser a escápula. Aonde que fica localizada a escápula? Aqui na parte posterior aqui, né, do nosso braço aqui, olha, é como se fosse uma asa, né, que fica aqui junto aí com os nossos braços na parte posterior, né, na parte das costas, que são a nossa escápula. Costelas. As costelas vão ser aquelas que estão ali na caixa torácica e normalmente elas são bem fininhas, né? Elas são um exemplo clássico aí de ossos laminares. Então, por elas ser bem fininhas, normalmente elas são as que mais parecem com lâminas mesmo, né? Então, a gente tem um conjunto aí de costelas que também são responsáveis pela proteção dos órgãos internos e vísceras. Ossos irregulares. Os ossos irregulares, eles normalmente não possuem equivalência entre as suas dimensões, ou seja, vai ter largura, comprimento, espessura completamente diferente. Então, eles não são equivalentes. Então, eles têm dimensões diferentes e não são parecidas. Então, quais que são esses ossos irregulares? Normalmente vão ser os ossos que vão estar ali compostos na coluna humana, né? Então, você as vértebras, o sacro. Então, são os ossos que compõem a coluna cervical, coluna lombar, coluna torácica. Então, o que é a coluna cervical? A coluna cervical são os ossos que compõem aqui a parte cervical aqui do nosso pescoço. Coluna torácica é os ossos irregulares que compõem aqui a coluna da parte do tórax, né? Aqui na parte do nosso peito, até a parte aqui onde deslocaliza o tórax, como o nome já se diz. Já a coluna lombar é onde está localizado principalmente aqui a parte lombar da coluna, né? A parte final aqui da coluna, né? Do metade da coluna até a parte finalzinho da coluna, a gente considera como coluna lombar, assim como está sendo representada aqui na figura. E por último, aqui o sacro e o cóccix, né? Que é os últimos ossos aqui da coluna, da nossa coluna vertebral. Então, a coluna, a gente vê que cada osso, ou seja, cada região da coluna cervical, torácica, lombar, vamos ter ossos de dimensões, espessuras, larguras diferentes. Então, a gente vê aqui no desenho, desculpa, que a coluna cervical, a gente vai ter esse tipo aqui, né, de dimensões, de aparência, né, de
dos ossos. Já na coluna torácica, a gente vai ter um outro tipo de vértebra. Na coluna lombar também a gente vê um tipo de vértebra aqui, onde menor, né, que não tem daí a incidência aqui desse osso aqui mais laminar. E no sacro a gente vê um ossinho aqui, que é ali na parte final da coluna lombar ali, que está aqui responsável também pela parte aí de movimentação aí da coluna. Então, a gente consegue ver aqui na coluna vertebral que tem vários tipos de formatos aí de ossos, vértebras, que cada uma vai ter dimensões, espessura, larguras diferentes. Então, por isso que a gente não consegue, daí no caso, a gente já fala que os ossos são irregulares devido a isso, porque eles têm o seu formato aí diferente um do outro. Então, em relação já a alguns problemas que nós podemos ter na coluna vertebral, que é muito comum, né? Problemas de coluna, vão estar relacionados de acordo com a região aí. Então, assim, problemas na coluna cervical, nessa região aqui. Coluna torácica, que compreende nessa região, né, posterior. Na coluna lombar, também na parte lombar. Quais que são os exemplos clássicos aí que é bem popularmente conhecido, né? Escoliose. Escoliose é um problema na coluna que está relacionado com o desvio das vértebras, tanto para a direita quanto para a esquerda, ou muitas vezes desvio duplos, né? Pode ser que a pessoa possa ter um desvio para a direita e um desvio para a esquerda, e tem aquele famoso formato da coluna em S. Então, isso a gente considera como escoliose. O que pode causar escoliose? Escoliose, hoje em dia, tem muitas que não tem fatores aí que a gente consiga fazer. A pessoa teve escoliose devido, muitas vezes, algum comportamento dela. Tem muitas pessoas que têm problemas de escoliose, ou porque já nasceram com esse tipo de problema, ou muitas vezes ali de acordo com o desenvolvimento, a faixa etária de crescimento, muitas vezes a coluna se comportou de uma forma onde ela começou a apresentar um certo desvio. Então, tem vários fatores que podem influenciar aí, né? Fatores genéticos ou sem predisposição para ter esse problema de escoliose, que é um problema de coluna. Problema aí, lordose. Lordose é aquele desvio na coluna para dentro, né? Então, é quando a coluna lombar, essa coluna aqui inferior, aqui perto do sacro, ela tem um desvio para dentro, né? Então, essa curvatura para dentro. Então, aí a gente chama que ela tem uma lordose, que é quando a curvatura aí das vértebras da coluna lombar, ela está aí inclinada para dentro, no ângulo interno. Então, isso daí também causa vários problemas, dores, relacionados, e futuramente pode vir a dar vários outros problemas de acordo aí com o tipo de patologia que a pessoa apresenta, tanto como escoliose, lordose, pode apresentar muitas vezes um desgaste na vértebra, uma hérnia de disco. Então tem várias outras patologias que também pode vir a desencadear aí também de acordo com o tipo de patologia apresentada. Ou também a pessoa pode apresentar esse tipo de patologia, como hérnia de disco, desgaste, sem mesmo apresentar esses outros problemas, como escoliose, lordose. Aí tudo vai depender do tipo de patologia que a pessoa tem. Então, a coluna, o que é importante a gente ter para a gente preservar e ter uma coluna saudável? Prática de atividade física, né? Fazer o fortalecimento da coluna. Quando nós trabalhamos, fortalecemos a coluna com atividade física, exercícios de fortalecimento. Então, isso faz o quê? A gente preserva a nossa coluna para a velhice, porque a coluna é o nosso pilar. Então, quando a coluna ela não tem um fortalecimento, quando nós temos uma sobrecarga, ou seja, um aumento de peso, ou quando nós vamos ficando mais velhos na nossa velhice, a tendência é o quê? A gente tem um desgaste aí, principalmente pela falta de
de armazenamento de cálcio, que o nosso próprio organismo acaba diminuindo com os fatores aí da idade, e aí pode vir a desenvolver uma osteoporose. Então, um desgaste aí da parte óssea, né, podendo vir a se tornar uma osteoporose. Problemas relacionados aí como cifose, hérnia de disco, problemas aí de postural, né, relacionados por postura inadequada. Tudo isso pode se resolver quando a gente tem o quê? Um fortalecimento já desde cedo da coluna vertebral. Como que nós fazemos esse fortalecimento? Através de atividade física. Então, se nós conseguimos fazer esse tipo de fortalecimento, a gente consegue preservar a nossa coluna para a velhice. E aí, consequentemente, quando nós chegamos lá na velhice, nós não vamos ter tanto problema aí de coluna, né? Como daí uma pessoa que não tem ali a sua coluna fortalecida. Por quê? Porque o que é fortalecimento? Nós vamos fortalecer a musculatura ali que está em volta, né, da coluna. E, consequentemente, a gente consegue manter ela ali de uma forma ali que sustentada, né? Ou seja, a gente faz a sustentação da coluna, ela não deixa ela ficar tão flexível aí, porque quando a gente tem uma musculatura mais flácida, né, que não tem tanta resistência, a tendência de aparecer problemas relacionados na coluna vertebral é muito maior aí do que uma pessoa que tem uma coluna aí onde ela tem uma certa resistência, né? Onde ela conseguiu trabalhar essa coluna e fazer um fortalecimento aí dessa musculatura que envolve ali, que está em volta da coluna. Então, isso é muito importante. Ossos pneumáticos. O que são ossos pneumáticos? Os ossos pneumáticos são os ossos que vão estar ali representando principalmente os ossos do crânio, né? Então, a gente vai ter um osso que tem uma cavidade em seu interior, ou seja, ele é oco interior, porque ele protege ali principalmente o encéfalo, o cérebro, o cerebelo, né? O nosso sistema nervoso. Então, o que acontece? Ele vai ali proteger esses órgãos e ele vai ser oco para conseguir aí compactar, ou seja, conseguir estar presente esses órgãos em seu interior. São chamadas de sinos ou seios também, e as cavidades normalmente contêm ar. Então, esses daí vão ser compostos pelos ossos do crânio. Então, a gente vê aqui que tem vários ossos que compõem aí, né, essa parte dos ossos pneumáticos, que é os ossos compostos pelo nosso crânio. Articulações. O que vão ser as articulações? As articulações normalmente vão corresponder à junção entre qualquer osso e cartilagem. Onde tiver osso e cartilagem, nós vamos ter uma articulação. O nosso corpo só consegue fazer movimentos como rotação, movimentos como colocar o braço próximo ao corpo e estender devido a esse tipo de articulação. Então, nós temos várias articulações. Se nós não tivéssemos articulações, nós não conseguiríamos se movimentar ou fazer certos tipos rotatórios de movimentações e conseguir aí ser mais flexíveis, né? Nós iríamos ser parecendo um robozinho. Então, a articulação se dá através da cápsula articular, que vai ser composta pela parte externa e interna. A parte externa vai ser a mais resistente, que é chamada de ligamento, que é onde vai ter a membrana fibrosa. E a parte interna, que é onde fica a membrana sinovial, o joelho, e a sinovia, que é onde vai ser a função de lubrificadora. Então, a gente vai ter todos esses componentes. Externa, que vai ter o ligamento, que é a membrana fibrosa, a interna, a membrana sinovial, o joelho, né, que é um exemplo, o joelho, e a sinovia, a função lubrificadora. Por que lubrificadora? Como nós vamos ter cartilagem e osso, nós temos que ter uma sinovia, ou seja, uma função de lubrificar, porque senão começa a acontecer o quê? O atrito e, consequentemente, o desgaste do osso. Então, não é isso que nós queremos. Então, as articulações permitem movimentos como flexão e extensão dos cotovelos, que é o que eu comentei com vocês. Então, nós conseguimos o quê? Flexionar, né, os cotovelos e estender eles. Adução, que é o movimento de aproximar o braço do tórax, que é esse aqui que eu acabei de fazer, né? Então, nós só conseguimos fazer esse movimento aqui devido a essa articulação.
Abdução, que é o movimento de afastar o braço do tórax. E rotação, que é o movimento de o quê? Rodar, né? Conseguir fazer a rotação aí da articulação. Tudo isso daí nós conseguimos devido a ter rotação. Se nós não tivéssemos articulações, principalmente, né, em lugares como no pulso, aqui, né, na parte do cotovelo, nos ossos daí da perna, né, no fêmur, na tíbia, na parte do nosso pescoço, a gente não conseguia fazer esses movimentos articulares. E, consequentemente, nós íamos ficar o quê? Duro, né? Travado. Divisão do esqueleto. O nosso esqueleto ele vai ser subdividido em duas porções. Então, esqueleto axial e esqueleto aperpendicular. O que vai ser isso? O esqueleto axial é a parte aí que compreende o eixo do corpo, ou seja, é onde o perpendicular é onde vai estar os encaixes. E o axial é onde vai ser formado o eixo, né? Que compreende o tórax, o abdômen, que é o tronco, ossos, cabeça, pescoço e tronco. Então, vamos fazer um exemplo. A cabeça, o pescoço e o tronco são o nosso eixo do corpo, ou seja, o nosso esqueleto axial. E aí, os outros encaixes que estão nele vão ser daí a parte que é o perpendicular, que é o esqueleto perpendicular, certo? Então, o eixo, que vai ser o esqueleto axial, compreende a cabeça, o pescoço e o tronco. O tronco é o tórax e o abdômen. Então, o esqueleto axial ele vai se compreender pelo crânio, que é os ossos aqui da cabeça, ossos da face, vértebras, né, da coluna, tórax, que compreende a caixa torácica, que é formada por 12 pares de costela, e pelo externo, que é esse osso aqui, da frente aqui, principalmente da caixa torácica. Esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular ele vai ser composto por membros superiores e inferiores. Lembrando que eles vão ser os eixos, né? O esqueleto axial é o centro, então cabeça, pescoço e tronco. O apendicular vão ser os membros superiores, que vão compreender os braços e as mãos, e os membros inferiores, que vão compreender as pernas e os pés. Então, os braços vai ser subdividido em úmero, rádio e una. Então, vão ser o quê? Os ossos compostos pelo braço, mão, carpo, metacarpo e falanges. E membros inferiores, que vão ser as pernas, que compreende fêmur, tíbia e fíbula, que são os ossos aí da perna. Pés, tarso, metatarsos e falanges. E patela, que vai ser ali a nossa rótula do joelho. Então, todos esses ossos vão se compreender aí no esqueleto apendicular, que é o esqueleto onde vai estar os encaixes, né? E algum desses ossos, eles estão o quê? Com algumas articulações, permitindo aqueles movimentos que nós vimos lá, né? Principalmente de rotação, de ter uma flexibilidade melhor aí do nosso corpo humano. Osteoporose. O que é osteoporose? Então, a gente viu que uma das funções aí do esqueleto humano é o quê? A função do esqueleto humano é fazer o armazenamento de cálcio e sais minerais ali nos ossos. Então, devido a isso, eles têm aí essa certa resistência, né? Os ossos, eles vão apresentar essa certa resistência aí no corpo. Então, o que acontece? Na nossa alimentação, quando nós ingerimos cálcio, sais minerais, o que acaba acontecendo? Eles acabam sendo armazenados ali nos ossos do corpo humano. Então, esses ossos que vão estar ali sendo armazenados, eles vão estar, esses ossos não, esse cálcio que vão estar ali sendo armazenados nos ossos, eles vão estar sendo utilizados ali principalmente para dar essa certa resistência, né? Essa certa rigidez ao osso. Então, quando acontece com o passar dos anos, muitas vezes a falta de injeção, da pessoa ingerir componentes com cálcio ou componentes, algum suplemento vitamínico, onde ela tenha muitas vezes a ingestão de minerais e cálcio, o que acaba acontecendo?
acaba acontecendo um processo de descalcificação, que é o processo onde o osso começa a perder esse cálcio que está sendo armazenado e que dá essa certa rigidez ao osso e, consequentemente, ele começa a se tornar poroso, né, mais fraco. Então, ele parece uma esponja, né, aquela esponja cheia de buraquinho, igual aquela esponja caipira. Então, o que acaba acontecendo na osteoporose, nessa doença? Ocorre a diminuição da massa óssea e a piora da qualidade do osso. Então, como o osso ele fica muito o que dá resistência no osso para ele ficar rígido? O cálcio e os minerais. Então, quando ele começa a perder esse cálcio que está ali, né, dando essa certa resistência, ele começa aí a perder a resistência e, consequentemente, se a pessoa cai ou ela tem uma certa queda, ela acaba o quê? Quebrando o osso, né? Então, isso daí é um acontecimento que acaba acometendo muito, principalmente pessoas idosas que sofrem de osteoporose. Então, os ossos acabam se tornando muito frágeis. Então, as causas principais: idade avançada, histórico familiar de doenças como osteoporose, constituição física magra, baixa ingestão de cálcio, falta de exposição à luz solar e pouca atividade física. Então, tudo isso daí acaba cometendo e prejudicando, né, no caso, a calcificação aí do osso e causando a descalcificação do osso. Aqui a gente vê daí, no caso, um osso normal, que é esse primeiro, e o segundo, um osso com osteoporose, que você vê que tem bastante buraquinho. Esses buraquinhos, eles estão sendo representados principalmente aí dos cálcios que foram retirados desse osso, mostrando aí como eles ficam frágeis, né? Então, como eles têm pouco cálcio, eles perdem uma certa resistência. E, consequentemente, o que acaba acontecendo? Ficam mais frágeis e mais fáceis de quebrar, né, com alguma pancada ou com alguma queda. Sistema muscular. O sistema muscular é o sistema responsável principalmente pelo quê? Pelo nosso movimento. Então, o que o sistema muscular ele faz? Ele consegue proporcionar ao nosso corpo? A movimentação. Então, o osso é responsável pela sustentação, ele é responsável pela parte através da medula óssea, de produção de células sanguíneas, responsável pela parte de proteção dos órgãos vitais e também, junto com o sistema muscular, proporciona um movimento aí com que a gente consiga se movimentar e a ter forma no corpo, né? O músculo junto com o osso, ele consegue fazer o que? Dar forma ao corpo humano. O sistema muscular, ele que faz o movimento e ele que faz, através de contrações, consegue fazer contrações musculares, a movimentação aí do músculo humano. E um dos principais funções dele é a movimentação. Então, a gente vai ver que tem alguns tipos de músculos. Então, o músculo do sistema nervoso, que é um músculo aí que vai... O que é o sistema nervoso central? O nosso sistema nervoso, ele que vai controlar o movimento. Então, assim, nós só andamos, né? No caso, quando nós não temos algum problema ali nas nossas vértebras, né? Que prejudique aí a movimentação ali na nossa medula, nós conseguimos andar através do controle automático, né? Controlado lá pelo nosso sistema nervoso. Então, qual que é o músculo responsável pelo movimento, né? Que é uma contração rápida e voluntária. É o músculo estriado, que é esse segundo aqui, ó. O segundo músculo estriado é o músculo responsável aí pela parte de movimentação, principalmente da parte de movimentação aí de se movimentar, andar, movimentar os braços, porque ele tem uma contração rápida e voluntária. Nós que controlamos esse tipo de músculo. Já a musculatura lisa, que é a musculatura das nossas vísceras, né, dos órgãos internos, ele vai ter uma contração lenta e involuntária. Nós não controlamos esse tipo de músculo. E por isso aí que ele tem esse tipo de contração e ele é controlado também pelo sistema nervoso, mas ele vai ser esse tipo de contração, né, esse tipo de movimento vai estar relacionado aí com as atividades que o músculo vai estar exercendo ali na sua função, não controlada por nós.
E o outro tipo de músculo que nós temos é o músculo estriado cardíaco. Ele é muito parecido com o músculo estriado, porém ele está presente em uma víscera, né? No caso, ele no nosso coração. Então, o músculo estriado cardíaco, ele está ali localizado nos músculos que estão envolvendo o coração. E aí ele tem que ter uma contração rápida e involuntária. Nós não controlamos o músculo estriado cardíaco. Então, porque até que se a gente controlasse, muitas vezes, né, a gente é igual às vísceras, ele não iria executar uma função tão exata, né, como ele executa ali automático. Então, quem controla o sistema nervoso controla de acordo com a necessidade do órgão, de acordo com as necessidades vitais da pessoa. Então, a não ser que a pessoa tenha algum problema ali que acaba afetando ali a essa parte de contrações do músculo. Então, o músculo estriado cardíaco é um músculo muito parecido com o músculo estriado, que é voluntário, né? Que é um músculo controlado por nós, de uma maneira voluntária, e ele é rápido e voluntário. Já o músculo estriado cardíaco também é rápido, porém involuntário, porque ele está presente numa víscera que é principalmente o coração. Então, ele não vai ser controlado por nós. Então, isso é uma diferença, certo? Então, aqui a gente tem os 3 tipos de músculo. O músculo liso, que está presente nas vísceras, é um músculo lento e involuntário. O músculo estriado, que é um músculo que tem uma contração rápida e voluntária, que é controlado por nós. E o músculo, daí no caso, estriado cardíaco, que é um músculo rápido e que tem uma contração que é involuntária, que não é controlada por nós. Então, a gente viu aí que o sistema muscular junto, né, no caso com o sistema esquelético, os dois juntos conseguem trabalhar aí e permitir a movimentação do corpo humano, né? Os músculos que vão permitir aí esse tipo de movimentação, principalmente através do quê? Do músculo estriado, que é um músculo estriado, que é um músculo rápido e voluntário, que é controlado por nós. Vimos também, né, a classificação dos ossos longos, ossos curtos, quais os tipos de ossos que compõem aí, né, as partes do nosso corpo, como eles são subdivididos, esqueleto axial e perpendicular. Vimos também uma doença que afeta os ossos, que é a osteoporose, que é devido à descalcificação do osso, fazendo com que o osso se torne mais frágil e, consequentemente, permitindo aí um tipo de certa de fratura aí quando acontece quando a pessoa acontece de cair ou bater em algum lugar devido ao osso estar mais frágil, né? A função básica aí dos ossos, né, do corpo humano, do sistema esquelético, é sustentação, formação principalmente de células sanguíneas através da medula óssea, proteção do corpo humano. Então, eles protegem os órgãos vitais, algumas as vísceras, né, do nosso corpo, órgãos que estão ali, principalmente internos, no crânio, que estão dentro, principalmente ali da parte da caixa torácica. Então, todos esses órgãos estão protegidos ali. Então, eles protegem, os ossos protegem os órgãos internos. E aí a gente viu que ele junto principalmente com o sistema muscular, consegue permitir com que a gente aí consiga fazer a parte de movimentação do corpo humano. Certo? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar me enviando ali pelo WhatsApp ou por e-mail. Eu vou passar para vocês aí a atividade também no WhatsApp. E aí eu converso com vocês para a aula da semana que vem aí, para ver a gente continuar os tipos de sistemas do corpo humano e muitas vezes para a gente fazer algum tipo de atividade diferente, certo? Obrigado e boa semana a todos. Abraços!